Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Reis, no capítulo 17, versículos 8 a 24. Aqui é um texto muito bom porque tem homem e tem mulher também na história, né? Olha aí, tem homem e tem mulher na história, que é muito apropriado para o culto de hoje. E a gente vai fazer uma leitura alternada desse acontecimento, dessa história, em que está na Bíblia Sagrada, e certamente o Espírito Santo iluminou para que aqui ficasse, e que eu creio que tem lições maravilhosas para nós. 1 Reis 17, versículos 8 até 24, numa leitura alternada, está aí na tela. Então lhe veio a palavra do Senhor, dizendo: por favor, tem outro microfone aí para que alguém faça a leitura com a igreja. Também Danilo pode ler com a igreja. Aí virá. Isso, agora a gente vai começar tudo de novo para ficar bonito, viu? Vamos dizer assim, apaga tudo aí da internet. Aí a gente apaga agora, começa tudo de novo, né? Hoje é assim. Então lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Dispõe-te e vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me também um bocado de pão na tua mão. Porém ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha, uma panela e um pouco de azeite numa botija. E veja aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar esse resto de comida para mim e para o meu filho, comê-lo-emos e morreremos. Elias lhe disse: não temas, vai e faz o que disseste. Mas primeiro faze dele para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui fora. Depois farás para ti mesma e para teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até ao dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Foi ela quem fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou tanto que ele morreu. Então disse ela a Elias: que fiz eu, ó homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho? Ele lhe disse: mate teu filho. Tomou-o dos braços dela e o levou para cima, ao quarto, onde ele mesmo se hospedava, e o deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva com quem me hospedo afligiste, matando-lhe o filho. E, estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor, meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele.
O Senhor atendeu à voz de Elias e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa, e o deu à sua mãe. E lhe disse: Vê, teu filho vive. Todos. Então a mulher disse a Elias: Nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Amém. O Senhor continua falando a todos nós nesta noite, como falaste agora através da leitura da tua palavra. Pedimos-te isso em nome do Senhor Jesus. Amém. Minhas irmãs e meus irmãos, hoje tem que começar pelas irmãs, que o culto é da SAF, né? Ao invés de dizer meus irmãos e minhas irmãs, eu digo minhas irmãs e meus irmãos. Esse é um texto que, enquanto eu não entendi, de vez em quando que eu lia, eu ficava revoltado com o profeta. Eu não gostava de ler muito esse texto, essa história, porque eu ficava revoltado com Elias. Como é que chega-se na casa de uma viúva que não tem nada, tem coisa nenhuma, está pegando uma lenha ali e tudo para fazer um bolo e ali vai morrer, porque não tem mais o que comer. Quando ela disse para ele disse: tá certo, mas faça primeiro para mim. E que sujeito egoísta. Já pensaram? Que sujeito egoísta. E por muito tempo, até que eu entendi. Quando eu entendi, eu passei a amar esse texto. Amar esse texto. Isso é apenas a título de introdução aqui, para aguçar aí a mente de vocês. Eu tinha um colega, eu vou voltar a essa história aí. Eu tinha um colega que resolveu ser pastor das viúvas. Verdade. Um grupo de viúvas resolveu se reunir e disse: venha pastorear a gente. Dentre as viúvas, não tinha uma viúva pobre assim, não. Tinha algumas ricas, viu? Tinha algumas ricas. E ele, eufórico, isso há muitos anos, foi me contar essa história. Eu disse: meu irmão, é a primeira vez na minha vida que eu vejo a Igreja Presbiteriana das Viúvas. Não é? Eu acho que não é por aí não, mas o ministério é seu. Quem sou eu para dizer alguma coisa? Quem sou eu? E por muitos anos ele pastoreava aquele grupo de viúvas. Eu não vou dizer onde era, para não aguçar mais a mente de vocês. Mas o fato é verdadeiro, viu? Não é fake news, não. É verdadeiro. Os caminhos de Deus muitas vezes são difíceis de serem entendidos. Muito, muito difíceis. Por isso diz que meus caminhos não são os vossos caminhos, nem os meus pensamentos são os vossos pensamentos. Até porque o profeta é claro. Diz que Deus tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Isso não quer dizer que porque você fez parte de alguma coisa e depois deu certo, você fez o que Deus queria, porque Deus é o consertador da história. Se fosse assim, a gente ia inocentar Judas porque estava no caminho. Outras pessoas que fizeram outras coisas erradas, os irmãos de José, por exemplo, também. Nós íamos desculpá-los, né? Porque, afinal de contas,
Deus usou tudo aquilo ali para depois salvar o seu povo. Deus é o consertador da história. Não é porque você faz parte de uma coisa errada que depois Deus conserta e você diz, eu fiz parte disso aí porque Deus queria. Por aí não. Tenha muito cuidado com isso. Às vezes a gente faz as coisas erradas e Deus, pelo seu amor, pela sua graça, pela sua misericórdia, Ele conserta tudo isso. Porque Ele é o consertador da história. Há uma seca em Israel. A seca é muito grande. E a seca foi profetizada, inclusive, por Elias. Eu não vou fazer aqui nem um sermão biográfico da vida de Elias, um dos maiores profetas do Velho Testamento. E Deus, em meio àquela seca, Ele tira o seu profeta e manda para Querite, ou Querite, uma torrente, um riacho. Ou seja, em meio àquela seca, lá perto do Jordão, havia um riacho, uma torrente, havia água, e Deus pegou seu profeta e mandou para lá. E quem é que vai alimentar esse profeta? Vocês conhecem a história, né? Os corvos. São eles que vêm pela manhã, trazem pão pela manhã, traz o café da manhã, né? Não é um breakfast, mas traz pela manhã. Está lá no texto bíblico. E à noite vem novamente e trazem pão, diz a Bíblia, pão e carne. Você já pensou comer carne dos corvos? Mas era a comida de Elias. Os corvos levavam pão e carne pela manhã e à noite. E a água, ele bebia do riacho. Nada de água mineral pura, era ali do riacho. E ali ele passou muito tempo, mas a torrente secou. Acho que você se lembra de um artigo que eu escrevi aqui no boletim. A torrente secou. E se a torrente secou, o que fazer agora? Não tem mais água para beber. Aí Deus manda o seu profeta para uma terra chamada de Sidom, Sareta, que fica em Sidom. Não é do povo de Deus, é um povo pagão. É para lá. Vai para lá, porque eu te ordenei a uma viúva para te sustentar. Se fosse com a igreja do colega, fosse uma viúva rica, tudo bem, né? Eu acho até que na mente de Elias, opa, uma viúva, Deus está mandando para uma viúva, então deve ser uma viúva rica. Mas que azar, hein? Sai dali, chega às portas da cidade de Sareta, encontra uma viúva pegando cavaco. Sabe o que é cavaco, né? Acho que todo mundo aqui sabe o que é cavaco. Para esquentar ali um azeite, para fazer um bolo, restinho de bolo. Tem um restinho de azeite, faz um bolo, só tem aquilo para ela e para o filho. Para ela e para o filho. É esta viúva, para esta viúva que Deus está mandando o profeta, para que ela sustente o seu profeta. É aqui que nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida. Como Deus tem os seus caminhos, que nós não entendemos, não compreendemos, mas Ele é Deus. Estava orando há pouco com Martinha ali, né, Martinha? Dizendo, a gente não canta no controle, tu estás no controle, tu estás. Não é isso que a gente canta? Deus está no controle. Parece tudo errado. Tudo de Deus está no controle. Eu tinha um amigo, vou terminar a história agora. Tinha um amigo, pastor, um homem fantástico, um homem de Deus. Um homem de Deus.
como eu gostava de ouvir aquele colega. Ele passou um ano pastoreando a Igreja das Graças, depois voltou para Campina Grande. Foi diretor do Colégio 15 de Novembro, quando saiu do seminário. De lá, foi eleito para Campina Grande, ficou em Campina Grande, na Igreja Central. Tempo depois eu me formei, fui para João Pessoa. Eu pregava na igreja de Campina Grande, ele pregava na minha igreja. Às vezes ele era presidente do sínodo, eu era vice, às vezes eu era presidente, ele era vice. Mas é um homem de Deus, uma família extraordinária. Um homem de família. De família. A esposa dele, uma princesa. Mulher trabalhadora na igreja. No dia das mães, a igreja de Campina Grande, a igreja central, muito grande, superlotada. Superlotada. Ele pregando, levantou as mãos assim. Quando fez isso, sofreu, diz que foi uma isquemia, outro diz um AVC, não sei, mas o médico chamou de isquemia, teve uma isquemia. Aí ficou com a mão assim, sem saber o que ia dizer. Baixou a mão e acabou o homem. Acabou. Ali, não sabia o que ia dizer, o presbítero foi, terminou o culto, e ele já não sabia mais nada, foi levado para casa. Quando me disseram, eu saí de João Pessoa, fui visitá-lo, eu e um colega fomos visitá-lo. Aquele homem, ele era baixinho, mas o que ele tinha de baixa estatura, ele tinha de alta estatura na vida espiritual e no sermão e na intelectualidade, na intelectual. Eu só não chorei na vista dele, mas chorei depois, quando vi a situação do reverendo Ismael Feijó de Mello. Meu Deus, meu Deus. E ali ele foi definhando, definhando, definhando. Ficou fora do ar. Enquanto ele estava assim, a esposa que ele amava tanto morreu. Morreu. Ele não sentiu nada. Estava sem entender. A filha dele, uma grande amiga minha, Edmirtor, uma princesa, tomando conta, agora tomava conta já da mãe, agora tomava conta também do pai. Ficou tomando conta do pai. De lá ela veio morar em João Pessoa, trouxe para João Pessoa. Houve uma reunião do sínodo, eu era o presidente. Aí eu convidei os irmãos do sínodo para fazer uma visita a Ismael Feijó de Mello. Aí fomos. Chegamos lá, estava lá, sentado numa poltrona. Ele usava óculos grossos assim. Nós ficamos à frente dele assim, um semicírculo. Ele sentado, ele olhava de um a um. Eu me lembro que eu estava na ponta assim, aí quando ele chegava assim, ele olhava para mim, parava, aí voltava. Só isso. Eu perguntei à filha dele, Sênia, minha filha, ele não tem reação nenhuma? Eles têm. Só quando passa desenho animado. Ficou feito criança. Só quando passa desenho animado. É que ele, às vezes, dá um sorrisozinho. Só. Na situação, a igreja convidou para pastorear.
um outro amigo. Eu digo amigo porque ele já pregou aqui, ele diz que é meu amigo e eu digo que eu sou amigo dele. Somos amigos. Reverendo José Alves da Silva. E um dia uma mulher chegou, mulher da igreja, e disse: Reverendo José Alves, eu venho aqui hoje porque eu vi o que Deus me falou ontem. O reverendo José Alves disse: O que foi que Deus falou à senhora ontem? Ela disse: Meu pastor, eu vivia muito preocupada demais com a situação do outro meu querido pastor, amado pastor, Ismael Feijó. Eu não entendia como um homem daquele, um homem de Deus daquele, fica numa situação daquela. Mas Deus falou comigo ontem e eu vim falar com o senhor. Reverendo José Alves disse: Minha filha, o que foi que Deus falou à senhora? Ela disse: Eu estava orando. Não me pergunte como foi que Deus falou, não. Mas eu sei que ele falou. E na hora que eu estava orando, justamente pela situação do reverendo Ismael Feijó, eu senti Deus dizer: Tenha calma, minha filha. Meu servo Feijó está muito bem comigo, porque é assim que eu quero. Ele está muito bem comigo, porque é assim que eu quero. Eu senti uma paz tão grande que eu sei que Deus está cuidando dele. Para encurtar essa história, que é um pouco longa, eu e o reverendo Zé Alves e João Pessoa resolvemos fazer uma visita a Feijó. Estava numa rede, na casa da filha. E eu disse: Ô Sênia, qual alguns hinos que ele gostava tanto? Ela citou. Graças a Deus que Zé Alves estava comigo, porque se fosse cantar, ele assim morreria, né? Eu cantando. Mas Zé Alves canta muito bem. Aí nós cantamos 2 hinos. À medida que nós cantávamos, os olhos de Feijó começaram a brilhar. Brilhava como um brilho que eu nunca vi na vida. Aquele brilho lindo, lindo. Visitamos, oramos. No outro dia, Feijó morreu. Deus tem o seu caminho. Na tempestade e na tormenta, diz o profeta Naum. Podemos não entender, podemos não compreender, mas ele sabe todas as coisas. Ele pega o seu profeta. Os profetas são homens que dependem totalmente de Deus. Eles não trabalham noutra coisa. Pregam mensagens, às vezes muito duras, contra reis e potentados. No caso aqui, o rei era Acabe, aquele casado com Jezabel. Vocês imaginam como era a peça? Está ali esse homem. E Deus pega o seu profeta. Um homem que depende única e exclusivamente dele. E manda para ser sustentado por uma viúva. A primeira lição desta noite é: o que pode acontecer com uma pessoa que depende totalmente de Deus? Que pode. Às vezes a nossa vista é uma pessoa vitoriosa, de acordo com a nossa vara de medir.
A pessoa que Deus vai derramar chuvas copiosas de bênçãos sobre essa pessoa. Afinal de contas, ela depende única e exclusivamente de Deus. Deus é o patrão dela. Deus é o Senhor da vida dela. Mas Deus tira esse homem da sua terra, da sua gente, do seu povo, e manda para uma terra pagã. É Deus que faz isso, para que esse homem seja sustentado por uma viúva que está prestes a morrer de fome. Prestes a morrer de fome. Essa é a realidade. Como muitas vezes pode fazer com qualquer um de nós, não precisa para isso ser profeta, ser pastor, não. Qualquer um de nós. Qualquer um de nós que nos colocarmos inteiramente nas mãos do Senhor. Um dos versículos que a gente cita muito e talvez não saiba o significado é: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É um versículo bonito, não é? Mas é muito difícil de você dizer isso. Quando Davi disse isso, era pastor. O que pode acontecer com uma pessoa que vive totalmente dependente de Deus? A dependência de Deus. Sofrendo às vezes as incompreensões das pessoas, dos reis e potentados, ou daqueles que podem. Mas é assim que Deus faz. É assim que Deus faz. A segunda lição que nós vamos encontrar aqui é: Deus tem sempre o melhor para nós, mesmo que não estejamos entendendo. Deus, preste atenção, Deus tem sempre o melhor para nós, mesmo que não estejamos entendendo. Você pode ser um instrumento. Pensando, talvez esteja fazendo melhor e às vezes não está. Mas Deus faz. Mas Deus faz. Se você depender totalmente de Deus, confiar plenamente nele, saiba que Deus vai fazer o melhor em sua vida. Os outros vão pagar. Pagam. Diante de Deus pagam. Mas é um problema com Deus também. É um problema com Deus. Deus age aqui, Deus age ali e Deus age além. Deus age além. Vai agir. Deus tem sempre o melhor para nós. Se não for assim, Ele não é Deus. Ele não é Deus. Se eu não acreditar que Deus tem o melhor para mim, então esse Deus não é Deus. Eu tenho uma experiência, não vou contá-la aqui, a respeito de uma situação que Deus colocou em minhas mãos, de um pastor. Aliás, dois. Mais especificamente esse. Quando era para tomar uma decisão, eu pedi que ele tomasse a decisão, ele disse: Reverendo Adalto, eu acredito no Senhor. Eu acredito no Senhor. Eu acredito que o que o Senhor está dizendo, o Senhor vai fazer. Mas eu não acredito que a igreja presbiteriana faça. Eu disse a ele: se a igreja presbiteriana do Brasil não fizer, então nem Deus é o Deus que eu prego, nem a igreja é a igreja que eu entendo que ela é. Reverendo, é um desafio nosso agora, do senhor e meu.
Não culpo o Senhor. Não culpo. Entendo o Senhor. Mas se ela não fizer, nem a igreja é a igreja que eu penso que ela é, nem Deus é o Deus da igreja que nós somos pastores. E graças a Deus, a igreja fez como tinha que ser feito, fez justiça. Depois esse pastor me chamou na casa dele. É uma longa história. Para agradecer. Eu não me agradeça. Eu fiz tão somente o que estava no meu coração. E eu ainda tenho um bilhete de um outro. Esse foi pastor aqui. É uma longa história. Eu tenho o bilhete dele. Quando ele disse, você foi o Moisés que Deus mandou para libertar o povo, no seu caso, para me libertar. Como Deus age? Age na sua vida, minha irmã, na sua, meu irmão. Age na minha. Nós é que somos fracos. Nós é que duvidamos. Nós é que não confiamos o suficiente. Não confiamos. Ah, se nós confiássemos. Ah, se o meu povo me buscasse, ele comeria do melhor, diz a palavra do Senhor. Ah, se confiasse em mim. Se fala em confiança, mas não confia. Nesta noite você vai sair daqui dizendo, Deus tem o melhor para mim. Sai nessa noite dizendo isso, porque eu quero sair dessa noite dizendo isso. Eu sei que Deus tem o melhor para mim. Pode não ser o melhor como eu quero, porque talvez como eu quero, talvez seja pior. É o melhor como Ele quer. Como Ele quer. Pega o seu profeta e o leva para uma terra pagã para ser sustentado por uma viúva que está prestes a morrer de fome. E aqui vem para mim essa grande lição, que eu tinha raiva do profeta. Tem um pouquinho de azeite, vai fazer um bolo. É só um bolinho para mim e para meu filho. Pelo texto não diz a idade do filho, mas devia ser o filho pequeno ainda. Né? Para eu e meu filho. Depois você vai morrer. Ah, mas faça primeiro para mim. Deus poderia ter dito, Elias, eu vou lhe mandar para um lugar que tem gente rica para te sustentar. Numa boa. Numa boa. Ou lhe mandar para reis e potentados. Saia daqui, está sendo perseguido por Acabe, por Jezabel. Eu vou lhe mandar para um lugar bom, maravilhoso. Maravilhoso. Vou dar para lá. Não. Vou mandar para uma viúva e ela vai te sustentar. Ela vai te sustentar. A terceira lição desta noite, nesse texto, meus irmãos, e aí eu queria que você também decorasse. Deus nos usa para abençoar pessoas. Deus nos usa abençoar ou salvar. Deus nos usa para salvar, para abençoar pessoas. O que você está fazendo, o que você fez ou está fazendo, está abençoando alguém? Está? Um ano passou, mas outros anos se passaram também. Quantas pessoas em sua vida você foi bênção?
Quantas? Quantas pessoas você ajudou? A Bíblia diz que o amor tudo tolera, tudo suporta. Até por amor que tolera, que suporta, quantas pessoas você suportou e tolerou? Quantas? Deus abençoa você, por exemplo. Você tem um salário, aí pede a Deus para melhorar de salário, trabalha numa firma, melhora, passa a ganhar o dobro ou o triplo. Quantas pessoas você ajudou com aquela bênção que Deus lhe mandou? Quantas? Ah, meus irmãos, é tão difícil. É tão difícil. Porque, primeiro, dinheiro é uma coisa terrível. Quando entra no bolso da gente, para sair facilmente assim, facilmente que eu digo, para você doar a alguém, é tão difícil. Né? Quantas pessoas deste Natal que passou não tiveram Natal? Mas nós tivemos. Quantas pessoas? Nós nem sequer ligamos para isso. Deus nos usa para nós ajudarmos, abençoarmos. A bênção vem dele para nós abençoarmos os outros. E não é para que depois você saia dizendo eu ajudei, ou que depois as pessoas se lembrem que você ajudou. Não. Eu digo aqui, diante de Deus, ele sabe que o que estou dizendo é verdade, diante dele. Eu ajudei pessoas em momentos difíceis e que me traíram. Ah. Pior que eles sabem. Pior que eles sabem. Mas Deus sabe que eu fiz de coração. Nunca pensei que quando chegasse uma hora que eu precisasse, talvez, essa pessoa me ajudasse. Não. Você talvez tenha feito isso. Você talvez tenha feito isso. Tenha feito isso. E que em determinado momento, aquela pessoa esqueceu do que você fez, ele traiu. Mas eu digo diante de Deus, se amanhã essa pessoa precisar, como precisou e eu tiver, eu vou ajudar. Diante de Deus. E não foi uma vez só, nem duas, não. Foram pelo menos que eu me lembro, três. Três vezes. Deus nos usa para abençoar pessoas. Elias vai para abençoar uma viúva. Elias vai para salvar vidas. Salvar a vida da viúva, a vida do filho dela, que mais tarde venha a morrer. Você sabe qual é a dor de perder um filho? Se você já perdeu, você sabe. Se você nunca perdeu, você não sabe. Você pode saber a dor de perder um pai, perder uma mãe, mas você não sabe qual é a dor de perder um filho. Você não sabe qual é a dor que Antônio Carlos Magalhães, aquele grande senador da Bahia, disse no enterro do filho dele, de Luiz Eulálio. Senhor, por que não fui eu que já vivi tanto? Por que ele? Por que ele?
Você já pensou uma viúva sozinha na vida, com um filho e o filho morrer? Passa na sua mente. Será que você é tão insensível que não pensa numa situação como essa? Ela se desespera, chega para o profeta e diz: deixa aqui para isso. Foi para isso? Que fiz, ó homem de Deus? Que fiz eu? Qual o meu mal? Qual o meu pecado? Você pode imaginar a dor dessa mulher? Passa por sua cabeça a dor dessa mulher, dessa mãe? Perderam o pai do menino, agora perde o filho. A Bíblia não entra em pormenores se ela tinha mais família, tinha pai, se ela tinha irmão, não entra nisso. Porque isso é de só menos importância. Portanto, aqui é o filho. Até Elias não entende. O homem de Deus não entende. Ele diz: Senhor, por quê? Afligiste até essa mulher aqui. Por quê, Senhor? Mas Deus tinha mandado este homem lá para salvar vidas. Como nós, eu, você, todos nós, temos a responsabilidade de abençoar e de salvar vidas. E que muitas vezes, ao invés de salvar, estamos matando vidas. Nós somos sensíveis. Sensíveis. Eu quero trazer a última lição. Esse texto é tão rico que a gente tem vontade de continuar pregando, falando. Eu quero trazer a última lição. Nós somos conhecidos pelo que fazemos e não pelo que dizemos. As pessoas nos conhecem, preste bem atenção, não é pelo que nós dizemos, não. Pelo que nós fazemos. Pelo que nós fazemos. Veja o último versículo, versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Somos conhecidos pelo que fazemos, pelo testemunho que damos, pelas ações que realizamos, pelas tomadas de decisões que nós tomamos. Aí nós somos conhecidos. Não pela nossa intelectualidade. Quando eu era seminarista, já casado com Mirtô, estudando no seminário, morando na casa dos pais dela, então nós frequentávamos um tempo a igreja de Areias. E mesmo eu, antes de me casar, às vezes eu ia para lá, no domingo, eu ia para a igreja de Areias. Ia para a classe cujo professor, a classe de jovens, cujo professor era um homem bem simples. Um homem bem simples, não vou citar o nome dele, mas um homem bem simples. Tinha professores bons como Araquém e outros, pessoas intelectuais, o pastor, também ia para a classe. E era a maior classe na igreja. E o que tinha na época de jovens, de universitários, tudo naquela classe. E aquilo me chamou a atenção, logo quando eu cheguei lá. O que era que tinha naquela classe? O professor era um homem simples. Aí eu fui descobrindo. E um dia eu descobri quando ele disse, falando sobre aquele milagre que Jesus Cristo operou,
quando um pai aflito levou o filho, que ora o demônio colocava na água, ora colocava no fogo, etc. Tal. E os discípulos não puderam fazer nada. E Jesus desce do sermão, lá quando eles estavam se transformando, ele vem, socorre o pai aflito. E depois os discípulos perguntam: Senhor, por que nós não podemos fazer isso? Por que nós não podemos fazer? Por que nós não podemos expulsar os demônios? O demônio. Por que, Senhor? Aí Jesus diz: porque essa casta só se expulsa com jejum e oração. Aí aquele professor naquela manhã, parece que eu estou vendo, olhou assim para a classe que devia ter uns 30 por aí. Está vendo, meus filhos? Está vendo, meus filhos? Isso chama-se poder de Deus. Você pensa que é com seus estudos, com a sua intelectualidade, você que faz medicina, você que faz engenharia, pensa que é assim. Não, meu filho, é no poder de Deus. Tem demônio que em qualquer palavrinha ele que sai, vai embora. Aí ele usou, disse, mas tem uns demônios cascudos que só com jejum e oração. É assim. E como eu gostava da veemência com que ele falava, ele transmitia fé. Ele transmitia fé. Para todos, inclusive para mim. Meus irmãos, se nós nos humilharmos diante do Senhor, nos humilharmos diante de Deus, deixarmos de lado a nossa pseudo-intelectualidade, até mesmo intelectualidade que muitos pensam que tem e não tem. Pensam que tem e não tem. E buscarmos o poder de Deus. Coisas maravilhosas podem acontecer em sua vida, em minha vida, na vida da sua família, na vida da igreja, na vida da nação, na vida do mundo. Na vida do mundo. O que nós temos feito, irmãos, pelo amor de Deus, o que nós temos feito? Quem você abençoou o ano que passou? Quem? Você comeu sozinho, vestiu sozinho, andou sozinho. Talvez nem amizade nova você tenha feito, nenhuma amizade nova. Talvez você tenha perdido amigos. Você já avaliou que você pode, o ano passado, ter perdido amizades queridas, pessoas queridas, você tem perdido? Você já pensou nisso? Pense. Esse texto é para a gente pensar. Vejo agora, conheço agora, que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Será que as pessoas vão dizer, mulher, eu sei que você é uma mulher de Deus. Sei que você é uma mulher temente a Deus. Quando você fala a verdade. Você diz a verdade. Você não apenas diz que é crente, você é crente. Você é crente. Será que as pessoas vão dizer para você, jovem, para você adulto, para você irmão? Eu sei que você é um homem de Deus. Porque o que você tem feito, como você tem agido, você tem revelado tudo que você prega. Você prega amor e revela amor. Você prega perdão, revela perdão. Você diz que deve ajudar, você ajudou. Você diz, você prega a Bíblia, você vive a Bíblia. Será que as pessoas dizem isso de nós? É um momento sério. Estamos começando um novo ano.
Quantas lições mais esse texto nos revela? Mas acredito, irmãos e irmãs, que essas lições aqui são suficientes para nós pensarmos o ano todo. O ano todo. O que pode acontecer com uma pessoa que vive totalmente dependente de Deus? Pense nisso. Pense, Deus tem o melhor para nós. Deus tem, Ele vai nos dar sempre o melhor. Pense. E pense nisso. Sou conhecido não pelo que digo, mas pelo que eu faço. Não pelo que eu digo, mas pelo que eu faço. As pessoas vão dizer quem eu sou pelo que eu faço. Ela viu o milagre, viu Deus operar através de Elias, viu desde o início, acompanhou a trajetória, viu agora, na morte do filho. Eu sei que você é uma pessoa de Deus. Às vezes a gente pensa nisso somente em pastor. Não, não, não. O Deus que me salvou foi o mesmo Deus que te salvou. O mesmo Deus. Quero saber se as pessoas vão dizer você, eu sei que você é uma pessoa de Deus, porque eu tenho visto essa prova agora. Fica, meus queridos irmãos, minhas irmãs, essas lições desse texto. Tem outras lições maravilhosas. Quem sabe outro dia eu prego um sermão na igreja ainda sobre esse texto, sobre novas lições, porque estão aqui para nós. Novo ano, nova vida. Nova vida. Tem coisa que você não vai consertar. Tem coisa que você não vai consertar do ano passado. Não vai. Tem coisa que você pode consertar. Se puder consertar, conserte. Se você fez alguma coisa errada que ainda pode consertar, conserte. O que não pode consertar, Deus vai consertar. Saiba disso. O que você não puder consertar, Deus vai consertar. Porque Ele é o consertador da história. Deus lhes abençoe.